inferno esse cara. Ele interrompe você, né? É tipo stand-up com obstáculos. Tem que ficar desviando assim. É inconveniente, é mal educado, eu acho. E essa era a minha empresa na época. A empresa estava crescendo e começou a ficar conflitante a minha carreira de humorista com a carreira de negócio, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, ou um ou outro. E aí sim eu larguei a empresa. Isso, então em 2008, eu comecei essa história em 96, ou seja, foram 12 anos numa parada e eu larguei. Eu conectei um ponto que eu tinha experiência boa em marketing, que eu podia aplicar, então eu comecei a produzir meus próprios shows em bar, em teatro, comecei a trazer os caras que ficaram famosos, meus amigos, para Recife, e eu produzia o show deles e fazia uma pequena abertura no show deles, comecei a trazer e virou um negócio. Eu criei um site que a galera fazia meio que uma enquete não, uma campanha: vamos trazer Fábio Porchat para Maceió, para Arapiraca. E aí quando juntava uma galera interessada, eu produzia o evento com o meu risco lá embaixo, né? Que isso era um projeto que bombou na época, saiu na Exame, saiu em um bocado de lugar. Hoje em dia ele está assim. Muito bom. Uma ideia que parece boa, mas nenhuma boa ideia sobrevive sem uma boa execução. Eu caguei na execução. Na época eu estava muito interessado na minha carreira de humorista, e isso para mim era uma carreira de produtor que não me interessava tanto, não me dava tesão. Então eu executei mal mesmo esse projeto, uma boa ideia, mas foi mal executada. Enfim, deixa pra lá. Foi meu quinto fracasso. Eu gastei uma grana para criar isso, para produzir, contratar esse site e tal. Enfim. E comecei a trabalhar a minha vida, programa de televisão, comecei a fazer muita coisa. Novamente surgiu a pressão. É muito chato, pressão. Ó, pensa esse negócio cabuloso, o povo fica enchendo seu saco. Tu não pensa em ter um programa na Globo, não? Penso. E daí? Não penso. A Globo não é preocupada que se eu penso ou não penso. É assim que funciona, entendeu? Acaba tem que... No Brasil tem 5 emissoras de televisão, 4, que Rede TV não conta. E aí, são 4 diretores artísticos que têm que gostar de você. Se não gostar, acabou, não tem conversa, né? É isso que assim funciona. Não é você tem que querer, não. Eles têm que querer você, sabe? Então, assim, enchi muito o saco esse negócio de, não sei o que, quando você vai pra TV e tal, e eu tinha que administrar. E aí, eu conectei mais um ponto dessa história, porque eu tinha experiência corporativa como empresário, administrador, que nenhum comediante tinha. E eu pensei, como é que eu posso usar isso? E aí eu criei uma estratégia que era o seguinte: eu comecei a virar especialista em fazer humor para eventos de empresas. Por quê? Porque não dependia de televisão. As empresas querem humoristas que personalizem o show de humor de acordo com o produto delas. E eu identifiquei esse mercado que os humoristas não queriam, porque ia dar muito trabalho e tal. Era um grande mercado. E eu comecei a focar nisso. Por quê? Porque não precisava ser famoso. Então era uma forma de eu ter uma carreira sem depender da TV. Se a TV vier, ótimo. Mas se não vier, tá lindo aqui. Eu continuo. Isso é muito importante, você tentar eliminar as variáveis externas que você não pode controlar na história, né? E aí, isso é interessante também, controlar diferencial, né? Tipo, é óbvio, mas muita gente não pensa nisso. Como? Eu nunca quis ser o melhor comediante do Brasil, nada. Eu queria ser diferente. Como ser diferente? Então, eu sou um comediante que fala sobre o mundo corporativo, fala a linguagem das empresas. Eu sou diferente por causa disso. Então, tem várias formas de ser diferente no mercado. Eu posso ser um arquiteto especializado em ambientes para idosos, como eu falei. E você vira especialista nisso. Quando pensar nisso, pense em você, né? Aí eu tive um programa no SBT, foi uma experiência legal, que deu uma visibilidade interessante, apesar que eu gosto muito mais de YouTube, fazer meu próprio canal, ter autonomia e tal. E recentemente, chegando onde eu estou fazendo agora, eu comecei a ter uma vontade de... Eu antigamente dava aula, dava palestra, e agora eu pensei, eu estou muito mais velho, mais experiente, mais coisa para falar. Comecei a querer compartilhar minhas coisas, não fazer só show de humor. Comecei a fazer um negócio que deixa uma mensagem para as pessoas, que gera um impacto positivo, sabe? Que as pessoas meio que não apenas riam, mas tipo, poxa, legal, ele falou uma parada que de repente serve mesmo e tal. E eu comecei a querer juntar tudo isso e comecei a fazer palestras, né? E recentemente ocorreu um fato, só chegando no final aqui, um fato muito louco. Eu estava lendo um livro chamado Abundância, esse livro aqui, inclusive recomendo esse livro, é muito louco. Eu estava lendo esse livro, e na época eu li, comprei nos Estados Unidos, nem tem no Brasil ainda, e esse livro falava sobre o futuro vai ser abundante de coisas e tal, e ele falava sobre uma escola chamada Singularity, é uma escola que funciona no parque da NASA, lá no Vale do Silício, Singularity University,
que é uma escola que quer preparar a humanidade para as mudanças tecnológicas e tal. E é um projeto de parceria do Google com a NASA, que funciona lá no Vale do Silício, na Califórnia, e que reúne 80 pessoas do mundo para estudar, para morar lá 3 meses e estudar tecnologias. E eu vi isso no livro e pensei, vê que viagem, você olhar no livro assim, em inglês, e falar, velho, universidade da NASA, no Google, um negócio muito louco, estudando o futuro e tal. E tem aquele papo, né, de meio autoajuda também, de acredito no impossível, né? Esses papos assim. E eu comecei a futucar essa história, que história é essa e tal. Descobri que você podia aplicar aqui um processo de seleção, como qualquer universidade do mundo tem um processo de seleção, apesar que essa universidade não é uma universidade de verdade, é uma escola, né? São apenas 80 pessoas por ano, é muito pouca gente. E eu recebi, há um mês atrás, uma carta de aprovação. Fui aprovado por esse negócio, os caras piraram. E a maioria lá é cientista, mas eles também querem pessoas assim, não cientistas para tumultuar o meio de campo lá, eu acho, para perturbar lá o ambiente. E aí me chamaram, e aí eu estou indo agora, dia 13, daqui a 2 semanas, lá para o Parque da NASA, moro lá 3 meses, e estudar tecnologias do futuro, que resolvam os problemas globais aí. Vai ser uma experiência muito louca isso para mim, e que tem tudo a ver com o que eu queria fazer. Educação quer fazer coisas que tenham impacto positivo, fazer coisas que não só gerem dinheiro, claro, não quero ser ONG, mas que ajudem as pessoas, que resolvam problemas globais, né, problemas coletivos. Né? E é isso, eu queria, como eu falei no começo, falar umas bobagens, mas eu queria não só falar bobagem, queria também falar uma coisa relevante, e se uma besteirinha que eu falei, cada um servir uma coisinha, eu já fico satisfeito que valeu a parada. Eu queria resumir, obrigado pela promoção de área. Eu queria resumir as paradas que eu falei. Eu falei aquela história de criar sucesso para você, né? De administrar pressão, não sucumbir a pressão externa. Falei sobre a importância de você sair bonito, né? De você, eu estou vendo direito, você ser a sua marca, né? Independente de empresa, antecipar as tendências, saber correr riscos, ser o negão do Quênia, né? Sempre foi o seu melhor, calcinha cor da pele também e tal. Aproveitar a faculdade, né? Uma boa ideia requer uma boa execução, encontrar o diferencial e gerar impacto positivo, que na verdade eu falei que ia ser 10 coisas e foram 12. Né? Enfim, que na verdade essa é a outra mensagem que eu queria falar. Sempre faça mais do que o esperado. Sempre entregue um pouco mais do que espera de você, que aí você meio que surpreende o seu interlocutor na história. E eu queria tirar essa frase, que é uma frase que eu acho genial. É uma frase que diz: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas sei que o segredo do fracasso é perder muito tempo procurando o segredo do sucesso. Não tem segredo, né? Essa frase é genial, essa frase é minha, por isso que eu gosto. Também, o que eu queria dizer é, se você não der certo na sua carreira, dê palestras contando sua história de fracasso. Tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Valeu! Eu queria falar uma coisa mais rapidinho, só uma besteirinha. Primeiro, eu queria dizer que nesse endereço, quem quiser, tem o slide, aquele slide que resume as coisas, tem algum resumo da palestra nesse endereço. Tá com 3S aí, não? Eu tô doido. Tá com 3S, é 2S só, é uma pegadinha. E é isso, assim, eu queria agradecer ao pessoal do SESMAC. Antes quando eu cheguei, eu estava vendo ali, falando negócio de ENAD, da prova que todo mundo faz. Na minha época não tinha isso aí não, mas hoje em dia tem que fazer, né, tal. E eu já tinha ouvido falar que, assim, muita gente não leva a sério, tal, não sei o quê. E assim, tem um argumento que eu acho que todo mundo usa, de tipo, tem que fazer porque a nota da faculdade é a sua nota, né? Esse argumento pra mim é uma merda. Sabe o que eu acho que é um argumento bom? Um argumento bom tem que ser feito, tem que ser bem feito. Foda-se, sem nota não tem. Não importa se você é avaliado individualmente ou coletivamente, não importa. Tem que fazer bem feito, porque como eu falei, tudo que tem que ser feito, tem que ser bem feito. Não importa. Tem um cara que eu acho retado, vocês podem pesquisar, é um filósofo chamado Clóvis Barros Filho, é brasileiro, tem no Jô Soares, ele é incrível. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim que a diferença entre ética e moral. Ética, o que é ética?
Ética é tipo um conjunto de valores, né? É uma espécie de leis não escritas, né? Ética não é isso, né? São as leis que a gente meio que segue, mas que não estão escritas. É uma questão ética a gente saber. E ética é um conceito coletivo e um conceito que muda de cada região, concorda? Tipo, na Índia a ética é uma. No Brasil tem coisas iguais, mas muda, né? Lógico. Na Índia, a vaca é uma coisa sagrada, né? Não está na lei isso, mas é uma questão ética respeitar. Aqui não, aqui é toma enlaçar os boi, rodeio, né? Fui boi para dentro, mata os boi, que foda-se o boi, né? Mas, então assim, varia. Agora, a moral é diferente da ética. A sua moral é uma questão individual. Não tem a ver com a coletividade, tem a ver com você como pessoa. Então, assim, moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ou seja, se você fosse invisível, qual seria o seu comportamento? Ser invisível. Essa é a sua moral. Ela não depende de julgamento externo, de avaliação de nada. Depende de você. Qual o seu posicionamento perante as coisas, sozinho, independente de alguém estar vendo. Então, por exemplo, quando você está na rua e tem uma câmera para ver a velocidade sua, aquela câmera ela está lhe desmoralizando. Porque, teoricamente, você devia respeitar a velocidade independente de câmera. A câmera ela desmoraliza. Porque a sua moral era para você fazer direito, independente de estar olhando ou não. Então, se o vestibular é um negócio que você é julgado individualmente, se a prova você é julgado individualmente, e você faz ok. Mesmo que não fosse julgado, ou foi julgado pela faculdade, seja quem for, tem que fazer. Se é uma obrigação legal do seu país, tem que fazer direito por uma questão moral. Não por uma questão de nota, de nada. Esse é um argumento bom, mas para mim muito menor perante fazer porque tem que fazer. Tudo que merece ser feito, velho, merece ser bem feito. E essa questão de buscar excelência é uma coisa que vicia. E é o melhor vício que existe depois de Candy Crush, né? É isso, é você buscar excelência em tudo que você faz, né? Quando você começa a fazer excelente, você não aceita mais fazer abaixo da excelência. Minha mulher me conhece. Eu não aceito fazer nada abaixo do padrão da excelência. Tudo que chega para mim, eu faço excelente, não importa. Então, queria essa mensagem aí, porque eu vi vocês falando antes aí. Quando rolar esse negócio aí, busquem a excelência, independente do que for. Tem que ser feito, tem que ser bem feito. Beleza? Obrigado. Valeu.